Nessa aula a gente vai estudar sobre o capacitor, considerado um dos componentes mais importantes aí que tem na placa-mãe. O capacitor ele é conhecido por entrar muito em curto e dar muito problema fácil de resolver aí na placa-mãe de notebook. Bom, para que serve o capacitor em teoria? O capacitor ele serve para fazer a filtragem das tensões que tem na placa. Por exemplo, você tem ali uma tensão de 5 volts correndo em uma certa linha, uma certa trilha da placa-mãe e acontecem picos, ou então oscilações de tensão que fazem com que essa tensão acabe travando a placa-mãe. E o capacitor está ali justamente para evitar que isso aconteça. Ele armazena energia e faz a filtragem dessas tensões que tem na placa-mãe. Então você tem na placa-mãe do notebook basicamente dois tipos de capacitores, que é o capacitor eletrolítico e o capacitor cerâmico SMD. O capacitor cerâmico SMD é esse aqui que você está vendo, laranja. Sempre vai vir nessa cor aqui, nesse formato. E o capacitor eletrolítico é esse aqui, ó. Esse aqui ele já é encontrado geralmente do lado das fontes mais importantes, que é as fontes primárias, 3,5 volts, 1 volt processador, 1.05 volt chipset, por aí em diante. Esse capacitor aqui, ele é muito importante. Se você tirar um capacitor desse aqui da placa, simplesmente ela não vai ligar, não vai aparecer a fonte em que o capacitor faz parte. A letra que representa o capacitor na placa-mãe é a letra C. A gente vai ver aqui no esquema elétrico agora, onde dá para identificar o capacitor. Estou aqui no circuito de entrada de um esquema elétrico. Você vê que ele é encontrado vastamente. Eu tenho aqui o PC, tem o PC2, o PC3, o PC4. E esse símbolo aqui é o que identifica o capacitor no esquema elétrico. Uma coisa interessante sobre o capacitor é que ele tem polaridade. Ele tem um lado negativo e um lado positivo. No capacitor SMD, você vai identificar a polaridade dele através das trilhas da placa-mãe. Por exemplo, você vai precisar utilizar o esquema elétrico para saber qual é o lado positivo e qual é o lado negativo. No caso aqui desse circuito aqui, ó, eu tenho o PC1, o lado 2 é o lado negativo e o lado 1 é o lado positivo, que passa a tensão. E nesse caso aqui é a tensão de alta, a tensão do carregador. Você pode ir ali na placa-mãe, se você tiver alguma dúvida, né, de qual é o lado positivo e negativo, e testar com o multímetro, continuidade. O lado que é o terra vai dar continuidade com o terra, que é a parte laranja da placa. Isso é importante saber para na hora que você precisar injetar tensão, por exemplo, em uma linha com uma fonte variável. Então, você tem que saber qual é o lado positivo e qual é o lado negativo. No caso dos capacitores eletrolíticos, ele já tem uma marcação, que fica mais fácil. Essa parte azul aqui é a parte negativa, o outro lado, o lado positivo. Então você pode ver que por toda a placa-mãe você encontra capacitores. E o esquema elétrico é vasto também desse componente. Bom, já que a gente entendeu agora a teoria de como funciona o capacitor, a gente vai agora para a bancada. Vamos saber como testar ele tanto na placa como fora da placa-mãe. Então a gente vai testar os 3 tipos de capacitores que tem na placa-mãe de notebook, que são eles. Esses 2 primeiros aqui são os eletrolíticos. Esse aqui é um outro formato, mas também é eletrolítico. E esses daqui são os SMDs. Capacitor SMD. Que é uma sigla em inglês, que quer dizer que a soldagem é feita na superfície da placa, diferente do capacitor eletrolítico, né, que ele tem a entrada. E a gente vai aprender agora como é que a gente faz o teste de cada um deles, tanto usando o multímetro como o próprio capacímetro, né? Bom, para você fazer qualquer conserto na placa-mãe do notebook, eu acho que o passo mais básico que você precisa saber é testar os componentes. E sem saber testar os componentes, você não vai conseguir identificar, eu acho que praticamente nenhum tipo de defeito. A gente vai aprender a testar os capacitores, que são componentes que entram muito em curto, e a gente vai identificar agora como é que eles podem ser substituídos.
Então, para a gente testar o capacitor, a gente vai fazer duas medidas. Se você tiver o capacímetro, você pode utilizar ele também. Acaba ficando mais confiável o teste. Mas se você tiver só o multímetro, não tem problema, também dá certo. Você vai colocar aqui o seu multímetro na escala de continuidade, que é aquela de bip. Quando você encosta uma ponteira na outra, ele faz esse som, ó. E você vai vir aqui de uma extremidade para outra. Pronto, o capacitor ele vai subir uma resistência aí na tela do multímetro, tá vendo? Se você inverter as ponteiras, ele vai como se fosse descarregar e recarregar novamente, porque o multímetro ele injeta uma tensão de 3 volts no capacitor para testar ele. É por isso que acontece isso, ó. Descarrega e carrega novamente a resistência. Então sempre que você fizer isso no capacitor eletrolítico, quer dizer que ele está bom. Se ele tivesse em curto, na hora que você encosta uma extremidade na outra, ele vai acontecer esse som aqui, ó. Então o capacitor está em curto, você tem que trocar. Então se você tiver um capacímetro aí na bancada, fica interessante também. Você vai poder testar, nesse caso, a capacitância dele, não somente a resistência. Muitas vezes o capacitor ele pode estar com a resistência boa, mas a capacitância dele está com problema. Aí o circuito vai ficar falhando. Esse capacitor aqui, ele é de 15 volts e 1500 microfarad. Então você vai colocar aqui numa escala maior para fazer o teste no capacímetro. Se ele é 1500 microfarad, eu vou colocar um acima, 2000 microfarad. Então eu vou ver se ele dá. O teste do capacímetro é muito simples, ó. Vou colocar de uma extremidade para a outra. E ele precisa dar os 1500 microfarad. Ou pelo menos uma escala aceitável, né? Muito próxima. Aí, ó, 1493. Então esse capacitor aqui, ele tá bom. Ele tá dando a capacitância dele no seu valor total. Bom, vamos fazer o teste agora desse segundo capacitor. Esse formato aqui de capacitor eletrolítico, ele é muito utilizado no notebook por ser as placas precisarem de componentes mais compactos, né? Então antigamente se utilizava aquele anterior, com placa de desktop, e agora está utilizando esse daqui. Então vamos lá, vou colocar aqui na mesma escala de continuidade, o teste é igual, é o mesmo. Vou virar aqui e a gente vai testar a resistência. Ó. Descarrega e carrega novamente. Você inverter as ponteiras. Então esse capacitor aqui ele não está em curto. Tá ok. Agora eu vou testar a capacitância dele. Eu viro aqui. Ele é um capacitor de 560 microfarad, 2.5 volts. Então eu venho aqui e coloco na escala de 2000, que é a próxima, né? Então vamos lá, vamos testar a capacitância dele. Aproximadamente os 560 microfarad. O capacitor está ok. Se ele der uma amostragem na tela de 300, 400 microfarad, então já não é aceitável. Esse capacitor ele vai estar ruim, você vai precisar substituir ele. Às vezes acontece você pegar uma fonte, como por exemplo de 3 e 5 volts nas placas do notebook, e ela não surgir simplesmente que um capacitor desse ele não está fazendo a filtragem. Então só basta substituir ele e a fonte sobe e o notebook volta a funcionar. Agora a gente vai fazer o teste do capacitor SMD. Esse capacitor aqui você tem que se atentar ao seguinte, ele é um capacitor que não possui polaridade. O que é que isso quer dizer? Ele não tem um lado negativo e um lado positivo. Os capacitores que a gente testou anteriormente, atrás, eles possuem polaridade. Então ele tem um lado negativo e outro positivo. Isso quer dizer o quê? Que na hora que você vai colocar na placa, você tem que se atentar. Você está colocando no lugar certo. O lado negativo no negativo, o positivo no positivo. Esse aqui não, tanto faz você virar de um lado como para o outro, tá tudo ok. Quem vai indicar o que é o térreo e o que não é a própria placa-mãe. Então para a gente fazer o teste desse aqui, você só precisa colocar de um lado para o outro para saber se ele está em curto, é bem básico. Coloca aí na escala de continuidade no multímetro, e se ele fizer isso aqui, o capacitor está em curto, está ruim. Então vem aqui, ó. Esse capacitor aqui, ele é o C1175 no esquema elétrico. Então eu retirei ele aqui da placa para a gente testar. Você nunca deve fazer o teste de um componente na placa-mãe, porque estando na placa-mãe ele vai fazer parte do circuito, então pode dar uma alteração, muitas vezes resistores, você mede um resistor ali, ele pode dar menos ou mais a resistência, então você tem que tirar o componente, o ideal é sempre você fazer isso, você tira ali o componente e faz o teste fora da placa. Então você coloca aqui de um lado para o outro,
Ele vai dar resistência e vai subir do mesmo jeito. Aí, esse capacitor está ok. Se ele fizesse isso aqui, ó, esses capacitores SMD eles entram muito em curto. Então, se ele fizer isso aqui de um lado para o outro, precisa substituir. Bom, como a gente já viu aí no esquema elétrico, ele é um capacitor de 10 microfarads somente. Apesar de ser um tamanho um pouquinho maior, esses capacitores SM deles são pequenos, mas esse aí só é 10. Então você coloca aqui, ó, 20 microfarads, que é a próxima escala, e mede de um lado para o outro. Aí, ó, tá dando 10 microfarads. Então esse capacitor ele tá bom. Bom, basicamente são esses três aqui, os modelos de capacitores que você vai encontrar na placa do notebook, SMD e os eletrolíticos, nesses dois formatos aqui. Então pronto, agora você já sabe fazer o teste. Qualquer dúvida que você tiver, basta retirar da placa, testar e, se for o caso, substituir.